Bom, eu separei aqui algumas histórias do Reddit para ler enquanto eu crio meu mundo survival no Minecraft. E no final de cada história eu vou dar uma pequena opinião minha. Bom, então sem mais enrolação, bora para a primeira história. Sou a babaca por me recusar a deixar minha irmã anunciar a gravidez no meu casamento, depois dela já ter contado para todo mundo que ia engravidar? Eu, uma mulher de 27 anos, me casei há 2 semanas, depois de ficarmos noivos por quase 2 anos. Meu marido e eu pagamos quase todo o casamento sozinhos, porque queríamos que tudo fosse exatamente como imaginávamos. Cerca de uma semana antes do casamento, minha irmã mais velha, de 31 anos, me contou que tinha acabado de descobrir que estava grávida. Eu fiquei feliz pela família dela, já que ela e o marido estavam tentando há mais de um ano. Então, ela me perguntou se poderia anunciar a gravidez durante a recepção ou em algum outro momento. Eu disse que estava feliz por ela, para ser sincera, mas não me sentia confortável com isso, porque queria que o casamento concentrasse em celebrar nós dois, e meu noivo também precisava concordar. Sugeri que ela anunciasse talvez em outro dia, talvez no brunch da família ou no dia seguinte. Ela pareceu desapontada, mas disse que entendia. Já no casamento, durante o coquetel, alguns primos e amigos vieram parabenizar minha irmã. Fiquei confusa, até que um deles perguntou se eu não sabia que ela estava grávida. Acontece que a minha irmã estava contando para alguns familiares em particular, porque, segundo ela, as pessoas ficavam perguntando por que ela não estava bebendo ou agindo como de costume. Eu tentei ignorar, mas aí minha tia pediu um microfone pro DJ para que todos pudéssemos brindar as duas maiores celebrações da família. Imediatamente eu intervi e disse pro DJ não dar o microfone, que aquele era o meu dia. Minha irmã pareceu brava, mas manteve a calma. Mais tarde, ela disse que eu a envergonhei e que estava com ciúmes por causa do bebê. Na manhã seguinte, ela faltou ao brunch e me mandou uma mensagem enorme dizendo que eu tinha arruinado o que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da vida dela, porque ninguém ia se lembrar do casamento daqui a alguns anos, mas sempre se lembrariam do primeiro neto da família. Isso causou um grande problema, já que todos estão envolvidos. Fico pensando se eu deveria ter deixado de fazer isso ou se deveria ter contado pro meu marido antes para evitar toda essa confusão. Eu só não gosto quando ela tenta ser o centro das atenções o tempo todo, mas talvez eu esteja errada. Sou a babaca? Bom, eu particularmente não acho que ela tenha sido a babaca, tá? Eu entendo total essa atitude dela. Talvez eu teria tido a mesma atitude dela, porque eu acredito que quando a pessoa ela casa, realmente o centro das atenções deve ser ela e o parceiro dela, né? Então, eu não entendo muito essa pira de ficar anunciando gravidez, ou eu também já vi histórias que outra pessoa pedia a mulher em casamento, no casamento de outra pessoa. Eu, sinceramente, sou contra isso, eu acho nada a ver. Mas deixem aí a opinião de vocês nos comentários pra eu saber. Você quer tratamento especial? Eu adoraria. Em 2015, eu trabalhava como garçonete para pagar meus estudos de enfermagem. O restaurante não fazia propaganda, só vivia da fama boca a boca. E isso é importante para a história. Eu já tinha experiência e ajudava a treinar os novatos. Um rapaz mais velho tinha acabado de ser contratado. Ele era meio desajeitado, tímido, com medo de errar. Coisa que é normal para quem tá começando. Naquela noite, ele ia trabalhar sozinho pela primeira vez, na seção do lado da minha. Então eu ficava de olho para ajudar no que precisasse. Ele caiu justamente com uma mesa difícil, um grupo de 6 jovens de 20 e poucos anos e com atitude. Ele chegou para mim meio perdido e disse: eles pediram uma coisa que acho que não tá no nosso cardápio, mas a mulher disse que a gente tinha os ingredientes e que na outra unidade eles sempre fazem isso. Eu falei para ele perguntar para a cozinha se dava para fazer isso, e se não desse, eu mesmo poderia resolver com a mesa. A cozinha topou, sem problema. Só que aquilo virou uma desculpa para a mulher pedir coisa nova toda vez que ele chegasse perto. Mal ele entregava um pedido e ela já queria outro. Eu já esperava isso, então eu fiquei acompanhando de longe, assumindo as outras mesas dele nos meus próprios rounds de atendimento. Foi assim a noite inteira. Ela era extremamente exigente, sem um pedido de desculpa ou um por favor. Eu avisei ele, nos fundos, que talvez não sobrasse gorjeta, mas garanti que eu não ia mexer no dinheiro dele e das outras mesas. Dava pena, o coitado parecia que ia desistir do emprego ali mesmo. A mulher era grossa e impaciente, e o fato dela ter o dobro da idade dele só deixava tudo pior. Essa mesa acabou sendo a última da sessão a fechar. Foi aí que ele me veio perguntar como aplicar o desconto de funcionário, porque eles queriam usar mais de um desconto na mesma conta. Eu fiquei meio confusa. Desconto de funcionário? Que funcionário? Foi então que ele me contou.
A mulher tinha passado a noite inteira o humilhando porque ela era instrutora em outra unidade de rede e achava ele o pior garçom que ela já viu, entre aspas. Fazia sentido, na unidade dela todo mundo deve tratar ela bem por medo. E não bastava isso, ela ainda inventou que era aniversário de várias pessoas na mesa querendo bolo grátis pra todo mundo e a música de parabéns toda hora. Eu fiquei com uma raiva absurda, mas em vez de explodir, falei pra ele preparar os bolos e não ir embora ainda. Eu resolveria o desconto com o gerente, que nem precisava de autorização, mas o caso pedia isso, e chamaria a equipe para cantar parabéns. Os gerentes de lá eram muito bons e sempre nos apoiavam. Contei rapidinho pro gerente do salão o que ela tinha feito com o novato. Como boca a boca é sagrado nesse tipo de negócio, ele não ia deixar barato, mesmo ela não sendo funcionária dele. Ele topou meu plano na hora, anotou o número de matrícula dos funcionários que autorizaram os descontos, que ela sabia muito bem que não podia ter sido acumulados, e disse que ia ligar pro gerente da unidade dela. Corri atrás de todo mundo disponível no restaurante. Metade da equipe já tinha terminado o turno, então até o lavador de pratos topou ajudar. Eu expliquei rapidinho o plano. Aí avisei o garçom, já bem nervoso, que estava tudo pronto. A multidão que se juntou naquela mesa foi provavelmente a maior festa de aniversário que aquele restaurante já teve, e nunca mais vai ter igual. Colocamos um bolo grátis na frente de cada um deles. A líder do grupo sorria satisfeita, enquanto a gente se posicionava ao redor, todo mundo sorrindo. Então cantamos. Cantamos parabéns mais alto que conseguíamos. Era a última mesa da sessão, bem no canto do salão, e a música de aniversário do restaurante era aquelas longas. O som ecoava no canto e ficou insuportável. Os rostos sumiram na hora. Eles taparam os ouvidos, assustados com o barulho. Doeu nos meus ouvidos também, mas até hoje essa lembrança me faz sorrir. Enquanto isso, nosso chefe estava no escritório fazendo uma ligação pro gerente da unidade dela, contando tudo. Resultado, ela não recebeu nenhum desconto, nem o dela, nem o dos outros. Ela estava lá quando entregaram o telefone para ela na recepção e ela começou a chorar, tentando se justificar. Mas ali já era tarde. O gerente geral já tinha sido avisado, o número de matrícula dela já tinha sido repassado e pronto. Não sei se ela conseguiu voltar a trabalhar depois disso, mas eu sei como ela tratou mal aquele coitado. Sei como contei a história pro meu chefe e sei da raiva de verdade que ele raramente mostrava. Eu quase preferia não ter cantado tão alto só pra poder escutar aquela ligação. Quase. Cara, a audácia dessa mulher aí é surreal. Humilhar um novato assim de outra sede que ela nem ajudou a treinar, nem tem relação com ele só por ser novato mesmo. Isso aí não é nem falta de educação, isso aí já é mau caratismo mesmo da pessoa, né? Eu fiquei com muita pena dele, sinceramente. Acho que todo mundo aqui que já trabalhou, já foi novato, sabe como é difícil, né? Você entrar em uma empresa e ainda mais quando tem pessoas assim, né, que tratam você desse jeito. A sorte dele foi que o gerente da unidade dele, dá pra ver ele que é uma boa pessoa, né, e se solidarizou com ele, né, com essa situação toda e já tomou a atitude certa. Mas fica aí o questionamento, né, quanto que isso não deve acontecer nos lugares e os gerentes, né, os supervisores, ou enfim, os encarregados não tomam nenhuma atitude pra ajudar o novato. Fica aí a questão. Como lidei com o fato de ser a única pessoa em um projeto de grupo que se importava minimamente com o resultado? Faz tempo, eu era estudante de letras, então minha grade era cheia de matérias de literatura. Esse trabalho em grupo foi numa disciplina chamada Loucura na Literatura Clássica. Era divertido, o professor era meio excêntrico e os temas eram interessantes. Um dia chegou aquele trabalho temido. Grupo de 3, apresentação de 30 minutos, sobre loucura em alguma época da literatura. Fiquei com duas colegas que pareciam aplicadas. Uma delas insistiu muito pra gente fazer sobre loucura na Escócia no século XIX. Ela foi tão convincente que topamos. Só que quando contamos pro professor, ele fez uma cara meio estranha. Depois nos chamou de lado e perguntou se tínhamos certeza. Ela disse que sim, ele só balançou a cabeça meio sem graça e falou que ia nos ajudar a achar fontes, porque literatura sobre a Escócia no século XIX é mais rara do que parece. Acabamos usando um texto de Lord Byron, por associação, mas um texto enorme e chatíssimo sobre um cara alucinando ou vivendo algum tipo de crise existencial com o diabo. Já li coisa chata na minha vida, mas aquilo foi o texto mais entediante que meu cérebro já enfrentou. Piorar, ficou óbvio rapidinho que nenhuma das minhas colegas ia trabalhar de verdade. Nem a que tinha investido para fazer sobre a Escócia. Elas nem leram o material, nem o poema curto de Byron,
Uma pena. Então eu simplesmente fiz o trabalho inteiro sozinha, incluindo a folha de exercícios que a gente ia distribuir para a turma. E foi aí que resolvi ser um pouco maldosa. Eu não queria dedurar ninguém pro professor, mas também não ia deixar minhas colegas saírem impunes, principalmente a que tinha metido a gente nessa fria. Então decorei tudo, absolutamente tudo, e na folha de exercícios só coloquei tópicos vagos que não explicavam nada sobre o conteúdo. No dia da apresentação, entreguei as folhas para elas. Ficaram aliviadas ao ver que eu parecia saber o que estava fazendo, sem desconfiar de nada. Na nossa vez, fomos para a frente da sala, elas dos dois lados, e eu comecei a falar de cabeça sobre a loucura da Escócia no século XIX, entrando em detalhes sobre Byron e o protagonista do outro livro. Acho que o nome dele era Tim, se eu não me engano. Minhas colegas só concordavam caladas e sérias durante os 30 minutos inteiros. Depois, veio a parte de perguntas e respostas, mais uns 15 minutos. Quando um aluno perguntou sobre os aspectos religiosos daquele texto tão árido, dei um silêncio longo e constrangedor, dando a chance, entre aspas, para as minhas colegas responderem se quisessem. Deixei aquele silêncio incômodo se esticar em cada pergunta, olhando devagar para as duas antes de responder eu mesmo. Em poucos minutos ficou óbvio para a sala inteira que eu era a única do grupo que realmente sabia alguma coisa sobre aquele conteúdo. Sim, eu fiz o trabalho inteiro sozinha e deixei elas relaxarem até a hora que parou de dar para relaxar. Maldoso? Com certeza. Mas se eu tivesse que ler aquele texto horrível só porque alguém assistiu Outlander demais, eu ia aproveitar a vingança. Nota. O professor me chamou depois e disse que, pelo nosso desempenho, ia dar notas separadas para mim e para as minhas colegas. Tirei A. Não faço ideia da nota delas, porque elas simplesmente pararam de falar comigo depois disso. Foi ruim o suficiente para acabar com a amizade, mas por mim, tudo bem. Bom, que situaçãozinha chata, né? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez. Eu mesmo na faculdade, dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Mais ou menos no, acho que era segundo ano, primeiro ano do curso, a gente tinha que fazer um trabalhinho que, para nossa experiência, era relativamente bem complicado, assim. A gente tinha que fazer um joguinho no terminal. Se eu não me engano, eram 6 pessoas na nossa equipe e basicamente só quem fez foi eu e um amigo. Era realmente bem difícil de fazer, assim, era bastante trabalho manual, mais ou menos como dessa história aí. Só que eu não fui. Eu achei até que essa menina aí foi gente boa, tá? Eu não fui gente boa, não. Eu fui lá e dedurei pro professor mesmo. Falei pra ele, ó, só eu e fulano a gente fez. Esse pessoal aqui não fez nada, né? A gente tem uma semana pra entregar o trabalho, tá faltando tudo isso. Eu e esse que fizemos a nossa parte, mas infelizmente a gente não vai conseguir entregar pronto porque esse pessoal aqui não fez nada. Aí o professor falou, não, deixa comigo. Foi lá e tal, eu e meu amigo a gente tirou nota máxima e o resto do pessoal, acho que se eu não me engano, reprovou. Aquilo ali foi meio sacanagem da minha parte, mas pô, o trabalho valia metade da matéria, eu não ia me prejudicar pra ajudar os outros, né? Daí, depois daquele dia também, assim, eles não falaram mais comigo, basicamente. Eu acho que acabou a amizade ali. Eu acho que o professor até deu uma deduradinha, assim, falou, tal pessoa falou, tal, que vocês não fizeram, tal, e daí acho que ficou uma relaçãozinha chata, mas fazer o quê, né? Fizesse o trabalho, não ia acontecer isso. Pra isso, a esposa com a minha, eu vou reduzir sua vida a cinzas. No início dos anos 2000, comecei a desconfiar que a minha esposa estava aprontando alguma coisa. Nossos filhos tinham 4 e 6 anos, pequenos, mas já falavam bem sobre o que faziam no dia. Eles passaram a comentar muito que passavam o dia na casa dos avós. Que não seria estranho, só que a casa deles ficava a 90 minutos de distância, e isso acontecia umas 2 ou 3 vezes por semana, praticamente todo dia que ela não trabalhava no emprego de meio período. Perguntei para ela sobre isso e ela negou. Isso nunca é um bom sinal. Comecei a acompanhar a quilometragem do carro dela e vi que ela estava rodando uns 640 km a mais por semana. Ali eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Um dia sentei no computador e vi que ela tinha deixado a senha do e-mail anotado no post-it do lado do teclado. Não resisti e entrei para ler as mensagens dela. Fiquei conversas dela com a melhor amiga da faculdade falando que a minha esposa estava transando regularmente com o ex-namorado do colégio. Não tinha muito detalhe sobre ele, só minha esposa falando mal da esposa do Scar e zoando o corpo dela depois dos filhos. Imprimi tudo e guardei. Ainda faltavam detalhes, então liguei para um amigo policial que me indicou um ex-policial que virou detetive particular, o Ron.
Contratei ele, entreguei os e-mails e o pouco que eu sabia, e ele descobriu tudo certinho, fotos, horários, datas e locais. O esquema era esse. Ele deixava as crianças na casa dos pais, encontrava o cara para almoçar, iam para um motel barato por horas e depois ela buscava as crianças e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Contratei um advogado de divórcio na hora. Meus pais também se traíram um dia e aquilo destruiu minha infância e dos meus irmãos. Então, para mim, aquilo era algo inaceitável. Pedi pro Ron investigar também esse cara. Descobri o nome dele. Bob, que era casado, tinha 3 filhos e trabalhava como vice-presidente de vendas na empresa do sogro. Interessante. Pedi pro meu advogado preparar os papéis do divórcio. E pedi pro Ron mais algumas cópias do relatório. Além de mais algumas coisas. No mesmo dia em que entreguei os papéis do divórcio para minha esposa no trabalho dela, mandei o Ron se encontrar com a esposa de Bob e mostrar tudo o que ele tinha descoberto. Ela pareceu ser gente boa e achei que ela merecia saber o que o marido andava fazendo. O que ela ia fazer com aquela informação era problema dela. A traição da minha esposa não teve peso legal no meu divórcio, mas os detalhes sobre Bob abriram outra guerra. Segundo documentos públicos do processo dele, a esposa esvaziou a conta conjunta, pegou as crianças e foi embora. O pai dela soube, demitiu ele da empresa e como os pais eram donos da casa onde o casal morava, ele também foi despejado. O divórcio dos dois foi feito, cheio de brigas dentro e fora do tribunal. Parece que ele foi até a casa discutir com a ex e a coisa escalou tanto que o irmão dela interveio e quebrou o nariz dele. Teve medida protetiva, boletim de ocorrência, acusação criminal, prisão, aquela novela toda. Não acho mais rastro do Bob na internet hoje em dia. Última notícia que tive, ele tinha saído do estado. Já a ex-esposa dele se deu bem, foi trabalhar na empresa do pai e assumiu o negócio quando ele se aposentou. Quanto a mim, eu e minha ex ficamos numa relação até que tranquila depois disso. Só conversava com ela sobre os assuntos dos meus filhos, e agora que os dois já são adultos, nem isso mais. Não sinto ódio por ela, nada, só reconheço que ela é mãe deles e é importante pra eles. Fora isso, não sinto nada. Bom, falando um pouquinho agora sobre essa história, eu curti bastante, tá? Essa atitude que ele teve. Ele não chegou e ouviu o depoimento das crianças, viu ali, né, as evidências da quilometragem do carro, dos e-mails e já chegou confrontando ela. Achei que ele foi bem frio, bem inteligente, né? Ele foi atrás de provas primeiro, porque se ele só chegasse e falasse, você tá me traindo, eu vi ali os seus e-mails, basicamente poderia falar que é uma piada, né? Basicamente ia ser palavra contra palavra, né? Ela só poderia negar. E eu gostei que ele foi realmente atrás ali, buscou as provas para ter certeza disso. Também é interessante a gente ver, né, o efeito cascata que aconteceu na vida do Bob, né? Pô, o cara perdeu o emprego, perdeu a casa, tomou um socão no nariz ali, quebrou o nariz, né? Se ferrou. E basicamente por causa de uma atitude besta, né? A gente vê aí que esse tipo de atitude às vezes o cara faz ali por um desejo ou por alguma coisa e acaba destruindo não só a vida dele, mas também a vida dos filhos, né? Dependendo do tipo de atitude que ele teve. Bom, agora a última história. Meu chefe brigou comigo por almoçar tarde durante uma pane crítica no sistema, então bati o ponto quando a rede inteira caiu. Trabalho numa empresa pequena. Esse é meu primeiro emprego de TI, mas eu já tenho décadas de experiência prática. Fui o primeiro profissional de TI contratado ali. Meu curso técnico com especialização em redes já está quase terminando. Só faltavam algumas matérias. Meu chefe me enche de tarefa, mas não entende nada de TI e nem quer aprender, só quer se livrar do trabalho chato. 3 dias antes, eu estava tentando consertar um computador essencial para operação, um único com um programa de envio, e tinha centenas de pacotes esperando para ser despachados. Eu tinha sugerido formatar tudo e restaurar um backup que eu já tinha preparado para esse tipo de emergência, mas o dono não deixou. Ele preferiu que fosse desinstalado e reinstalado o programa por programa, e ainda ligasse para o suporte técnico de cada um, já que a empresa pagava por esse serviço. Decisão dele. Fiquei horas no telefone e só larguei o posto quando eu terminei o trabalho. Isso fez eu almoçar meia hora mais tarde. Pra mim, tanto faz, mas quando eu voltei pra minha mesa, meu chefe tava lá bravo, porque eu almocei fora do horário. Ele insistiu que o meu intervalo tinha que ser sempre do meio-dia a 1 da tarde, conforme a política da empresa. Então, hoje, a rede inteira caiu ao 12h25 e eu ainda nem tinha almoçado. Nada funcionava, rede totalmente fora do ar. Meu palpite é que foi por causa do prédio ser uma fábrica cheia de máquina pesada de mercenaria,
para a produção em larga escala, e os cabos de rede não são blindados, só um chute. Mas na real não podia fazer nada, porque minha empresa aluga o espaço do escritório e a gente não tem acesso aos switches dos roteadores, nem permissão administrativa na infraestrutura. Então deixei o Wireshark gravando um ping rodando no terminal e fui almoçar. Quando voltei, meu chefe estava parado na minha mesa e só falou, meio passivo-agressivo. Ah, a propósito, a rede voltou, e não me criticou por mais nada. Eu já tava com eu avisei engasgado para soltar. Resumindo, meu chefe me disse só para almoçar em horário fixo, mesmo eu estando no meio de uma pane crítica no sistema, até terminar o serviço. Depois, bati o ponto para sair durante uma situação claramente urgente, porque da última vez ele reclamou de eu ter atrasado o almoço resolvendo um problema desses. Bom, quem é da TI entende esse cara, né? Sabe como é difícil tratar com esse tipo de pessoa, principalmente pessoas como esse chefe aí desse cara, que não entendem sobre o assunto, também não querem buscar entender e às vezes acham que é só ali ir mexer uma coisinha rápida e tá tudo certo. Bom, eu tive uma experiência assim, entre aspas, mais ou menos parecida, né, desse tipo. Não foi com um chefe meu, sim, foi com um cliente, né? O cliente era designer e eu estava trabalhando como desenvolvedor de site, front-end. E basicamente o cara queria que eu fizesse pixel perfect o design dele. E até aí tudo bem, não tem problema, né? Eu sou contratado para isso. Para quem não sabe, pixel perfect é fazer exatamente as mesmas dimensões e proporções do design no site. O problema é que tinha coisa que, obviamente, é inviável, né? Tem coisa que funciona no design, mas não funciona realmente em produção ali. E, sério, eu tive que me virar para conseguir entregar esse projeto aí. Foi realmente bem difícil, foi complicado, mas no final de tudo deu certo. Mas o pessoal sabe como esse pessoal da TI sofre, hein? Eu falo isso porque eu vivo na pele isso aí. Então, foi isso por hoje. Essas foram as histórias. E a gameplay até que rendeu. Eu consegui aqui fazer até um full set de ferro. Eu tirei o capacete aqui só pra ficar bonitinho. Mas consegui fazer a armadura inteira e algumas ferramentas. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam das histórias. Se vocês têm alguma sugestão de histórias para o próximo vídeo, tá? Eu planejo postar aí um vídeo por semana. E se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam. Muito obrigado.